outra pergunta, a Yuki Matsumoto, ela fez 2 perguntas, eu vou juntar em uma, tá? Porque a gente está um pouco sem tempo. Atualmente, como está a questão da construção da base americana em Renoko? E o que nós, itinerantes ao redor do mundo, podemos fazer para ajudar nessa questão? Tema complexo. Sim, então, para introduzir, gente, o que é essa base militar de Renoko? Hoje existe uma base militar que chama Futema. Ela fica na cidade de Ginoan, que é uma cidade muito densa, com população muito densa. E é inclusive do lado da universidade, onde eu e a Miyuki estudamos, né? Essa base de Futema. E já que a gente está falando da guerra, eu vou falar como que, né, surgiu essa base. Não era uma base militar, aí era na verdade um caminho de pinheiros, né? Matsu é pinheiro, então aí nessa época tinha um caminho de pinheiros que era um patrimônio cultural da época que desde a época de Ryukyu, que o rei utilizava para ir de Shuri, né, até o templo de Futema, né? Então ele utilizava essa rota de pinheiros. E se você ver as fotos, era muito bonito. Nunca vi um caminho de pinheiros na vida. No Japão não sei se tem, né? Mas é pinheiro, né, Matsu? Umas árvorezinhas assim, muito bonitinhas, né? É muito legal. Então, logo que os americanos chegaram, eles já começaram a derrubar tudo para construir uma base militar lá. Então foi antes do final da guerra, né? A guerra estava acontecendo lá no sul, estava acontecendo todo o caos, o povo lá na caverna, o povo lá se suicidando, e eles estavam derrubando tudo para construir base militar lá. Então o que aconteceu foi que nessa região havia muitas casas, vilarejos, né? E depois da guerra, esses vilarejos foram sendo construídos. Então ficou tudo em volta da base. Então essa base militar de Futema hoje é considerada a mais perigosa do mundo, né? Pelos Estados Unidos. O próprio governo admite isso. Então existe o consenso de que tem que tirar essa base daí, né? Só que o que os Estados Unidos pedem em troca é a construção de outra, né, numa região mais afastada que se chama Renoko, que fica na cidade de Nago. É uma baía, né, baía de Oura, então tem acesso ao mar, o que Futema não tem. Então, a polêmica é que o povo de Okinawa não quer essa base militar lá em Renoko, né, porque lá é uma praia, tem uma diversidade marinha muito grande, né? E a ideia é aterrar grande parte do mar para construir uma pista de pouso. Então, desde que foi considerada essa ideia, o povo okinawano tem protestado muito contra essa construção. Mas, já respondendo à pergunta, ela está acontecendo. Eles estão aterrando. Já começaram a tirar areia, todo dia chega caminhão de areia lá e já estão botando lá no mar, matando lá os recifes de corais, né? Prejudicando lá, né? A biodiversidade marinha de Okinawa. E é nessa região também que tem um mamífero marinho que se chama Dugong, ou Dugongo, né? Que é tipo parece um peixe-boi. Então, em Okinawa, antigamente, bem antigamente, era muito comum, né? Hoje ele existe mais na Austrália, mas até na cultura de Okinawa, né, existem registros, né, desse animal, né, da importância dele do ponto de vista espiritual também. Existiam templos dedicados a esse animal, tem lendas sobre esse animal. Então ele está muito ameaçado e hoje, né, eles ficam filmando ali de drone, sei lá, de helicóptero, e quando eles avistam é uma festa, né? Então estima-se que hoje existam 2, talvez, e mês passado eu acho que eu vi uma notícia de que encontraram um rastro de comida, porque assim, ele come uma graminha assim de algas que tem no mar, então encontraram um rastro, né, que o Dugong tá comendo. Então, ou seja, o Dugong existe ainda em Okinawa. Então todo mundo ficou muito feliz, né?
Mas a base está aí sendo construída, apesar do protesto, né, dos protestos, porque existe um protesto permanente ali na entrada da base para evitar que os caminhões entrem, mas está acontecendo. E é complicado, porque agora, faz pouco tempo, descobriram que o chão, não sei, o solo, né, marítimo, não sei se pode falar assim, ele é muito mole. Ele é tipo maionese. Falou assim, ele é da consistência de uma maionese. Então, assim, do ponto de vista econômico, é muito complicado, né? Quantos caminhões de areia, quanto material você vai ter que gastar para aterrar? Não é pouco, é muito, né? Então, muitas pessoas estão questionando também, né, a viabilidade econômica, a questão ambiental, até a questão política também, eu imagino, porque muita gente fala assim, vamos trocar a Futema por Renocô, né? E aí tá tudo certo. Trocar uma base por outra, não é melhor? Não, o que muitas pessoas falam é que não é troca, né? É ter que tomar esse cuidado com as palavras, né? Não é uma realocação de base, é uma construção, é uma nova construção. Porque essa base de Renocô, ela é um upgrade. Ela tem acesso ao mar, então ela é muito melhor do que a outra, né? Que não tem esse acesso, é muito mais eficiente, né? E para que você quer uma base militar lá, né? É para guerra, né? Para isso que a base militar serve. Então, tá tendo muito protesto, mas infelizmente tá aí acontecendo, né, a construção com conivência do governo japonês, apoio, né, do governo japonês. E o que a gente pode fazer, eu sinceramente eu não sei. Eu acho que mais fácil pra gente é a questão do conhecimento. Eu acho que o primeiro passo é a gente saber o que acontece lá, né? Porque se for pensar nos mecanismos assim possíveis para barrar essa base, tudo já foi feito, né? Lá em Okinawa eles estão tratando disso, do ponto de vista jurídico, né? Entrar lá com um processo, já fizeram, botaram esse governador de agora, Deni Tamaki, que é contra, né? Ele tá tentando impedir, mas não consegue. O governador anterior também, que é o Nakayama, também foi colocado, né, com essa promessa, né, de que ele iria, né, tentar impedir, também não conseguiu e infelizmente ele faleceu já. E ano passado, acho que foi ano passado, teve um referendo, né, e a maioria votou contra a base, né. Então, desculpa, eu errei. Não é o Nakayama. O Nakayama era a favor. Foi o Onaga. Desculpa, ai meu Deus, coitado dele, falei errado. É o Onaga, né? Então, apesar, né, desses dois governadores serem contra e depois ano passado ter tido referendo que o contra ganhou, né? Ninguém ouve a opinião de Okinawa. É isso, né? Por isso que a gente consegue fazer muito bem um paralelo com a Batalha de Okinawa. O que que o povo de Okinawa significa para o Japão? Nada, né? É essa sensação que fica de que a vida, a opinião, os direitos civis, os direitos civil, porque foi através do voto, né? Os direitos humanos não valem de nada, né? Então, é isso. É bastante polêmica essa questão, né, das bases militares, da alocação, né, que eles dizem que a alocação da base militar de Futema para Renoko. Eu estava presente em Okinawa quando esse assunto estava bastante debatido lá, e até assisti um documentário na época que passou, falando das pessoas que o sonho delas era reconstruir a casa dos avós, né, do Odi, do Obá, onde eram, né, eles estavam fazendo todo um plano de reconstituição, né, dos locais, tudo, e eles estavam muito felizes. Só que começaram tantos protestos, né, por causa da alocação da base de Renoko, né, e aí tinha depoimentos assim que as pessoas falavam, nossa, eu fico feliz porque eu vou conseguir
reconstruir, né, essas memórias, esse espaço que era dos meus pais aqui. Só que eu fico triste também porque eu vou estar dando sofrimento para as pessoas que estão lá, né, em Renoco. Então, é um tema bastante complexo, gente, e realmente acho que o conhecimento, né, tomar conhecimento dessas coisas já é um primeiro passo, né, para isso, e se tornar um divulgador dessas informações, né.